rendido, tá geral rendido, eu quero ver respeito. Meu beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido, eu quero ver respeito. Meu beat é de bandido. Então, Pedrinho, eu sigo fazendo minha trilha. Então eles falaram até sobre o Papai Noel. Então eu sigo sem perder nenhuma linha. Dessa vez ele vai vir de azul pra não parecer comunista. Não, o BPO quem faz as rimas, fazendo essas ideias pra você se enxergar. É porque o ponto de azul eles não enxergam, mas pensam em direita, mas eu penso em avatar, né? Não digo do poder do ar, mas é o ponto de acabar com a hipocrisia, a ecresia do mundo que tá se acabando. Mas adivinha, pois o vento, essa é minha dinastia. Papai Noel vai vir de azul, não, é surreal. Ele vai vir reportando ciclone e fatal. Então é essa caminhada, o menor dentro do que crescer nessa trilhada, jornada dentro dessa quebrada. Infelizmente, Papai Noel deu a ele uns pinos só pra transportar. Engraçado, enquanto o burguês que comprou só tá levantando supino. Sabe o que é engraçado? O que é engraçado? O Papai Noel não vem, pois ele foi comprar cigarro. Então, você não pensou bem mais claro? O BPO vai fazendo e causando um holocausto. Foi comprar Hilton ou Samarino, ou morar com a mulher da casa de bordel. É assim que eu faço nesse fascínio. Por isso aqui só tem Coronel Carrilho bem cruel. Aqui não é Coronel Carrilho, pensa menino, aqui é só Sérgio Paz. Tá ficando os pinos, só que cê não entende. Essa é minha heresia, eu trafico os pinos, só que é de poesia. Cê trafica os pinos de poesia. Eu me sinto Chico Buarque só fazendo construção. Mas às vezes no futuro eu me sinto um GOG, trazendo também a destruição. Então né, o GOG não traz a destruição. É porque chega aqui, você não tá pronto aqui pra essa selva. Adivinha só que você é guerra. E adivinha, BPO é amor, pois hoje ele venceu a guerra. Você venceu a guerra, é engraçado. Eu venci a guerra só conquistando a paz. É tipo, eu demonstrando sendo eficaz e construindo pra você um algoz muito feraz. Barulho do Batalha! Vocês são fã demais, cara. Vocês são muito bonitos. Então, sem mais delongas, vamos de votação. A minha direita, mano, o BPO começou aqui. Acho que o BPO foi foda pra caralho e foi melhor, mão pra cima. Barulho! Agora quem acha que o Pedrinho, a minha esquerda, foi superior e melhor e acha merecedor dessa batalha, mão pra cima. Barulho! BPO! Pedrinho! A galera do Fufu não tão gritando. Pera aí que eu vou pro fundo. Olha quem tá aí, galera, pra todo mundo é isso. Aí, o Aldeiro Pedrinho, ele volta, tá ligado? Tudo no nome dele. Tio Beat aí, DJ Bonitão. Eu coloquei já tava hospital. Não, é só no livro. Eu baixo a mão de cá de É não. só no livro, não faz isso não. Aí. Nós corre do polícia mesmo não sendo traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Nós corre dos polícia aí sem ser traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Que bugou a mente, desculpa. Nós corre dos polícia mesmo sendo traficante. Olha, é engraçado a coisa que é insana. Mesmo não sendo traficante, engraçado. Sendo jogador de futebol no estádio, eles jogam banana. E é assim, olha a vida. Engraçado eles falando que mataram o tal do preconceito. Engraçado eu saio na rua, desci do ônibus, a velhinha correu. Eu fiquei sem entender É direito. porque hoje eles preferem lotar bares. E adivinha, esses pais estão esquecendo dos próprios lares. Entendendo esse seu de barimbá? É porque um copo de veneno cada um tá tomar. Então meu mano, é pra falar de estádio. Olha só que a educação aqui segue bem muito mais precário. Sabe nessa que não leva a mão. A porra do Ronaldo falou que aqui é só estádio, não hospital. Orando lá na igreja. Mas quando se queima museu, eles tomam uma cerveja. Então nessa sessão, pais que preferem carnaval em vez de É educação. porque, mano, olha aqui, isso aqui nem pode. Eles não ligam pra Suzana, só pra lá pra Richthofen, cê tá ligado, mano? Escuta aqui, meu mano, ninguém nem sequer a lágrima derramou por Suzano. Eles não ligaram pra Suzana. E é por isso que nos meus versos eu sempre explano. É porque igual Madara, eu tô cheio de ódio pra política brasileira. Eu vou sempre atacar com É Suzano. diferente, você quer vir com seu Suzano, só que seu ponto aí foi da vacilação. Já basta eles
excluir o preto, já que o seu Suzano só prolifera a sua escuridão. Só prolifera a minha escuridão, é a calamidade que eu trouxe na minha alma. É porque, infelizmente, eles me propagaram o ódio depois que eu ressurgi, pediram calma. Ah, já que é pra ter calma, escuta aqui, agora que você tá muito nervoso, então fica mais calmo. Ele quer falar sobre esse Suzano, mas cara, seu conhecimento amata raso. Eu tô considerando que essa menina maravilhosa pediu terceiro. Tem que ter um terceiro. Ela é muito bonitinha. Ganhou. E ela canta muito, viu? Você é maravilhosa. Quem começa? Mano, BPO a minha direita começa daquele rap, muda nada por chocón, yo escolheram um beat muito fora. De mim degusta. Perdón-me, mas eu não hablo espanhol. Onde está mi Sim, manito. Habla en español. Daquele naipe. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hippie! Aviso na prefeitura, para na viatura, grita hippie! Isso aqui tá puto mesmo, cortando seu ego. Nessa aqui eu não trafico, nos caminhos eu trafego. Sabe, mano, aqui que se expande. Já pensa se os fraquilando fossem os navegantes, os africanos navegando. Meu mano, dominação do mundo ia ser totalmente diferente. O ponto de entender, o ponto que a gente tem que escravizar é o ponto de pensar inteligente. É tipo, então, uma coisa que é canônica nos navios, os caras só portando a veste bubônica. E eu demonstro nos fatos, os navios negreiros igual piscina de casos cheia de ratos. Nessa questão, você vai vendo que é uma crueldade nessa vida. Infelizmente, como rato, aprendeu a roer os caras pra nunca se perder em cima da própria vida. Caralho, mano, sabe, é vacilação. Analogia, sabe, navio negreiro são busão. Meu mano, agora aqui eu penso em ir mais calmo. Os negros não, eles pra nós nunca foi ratos. Tipo assim, um busão engraçado, cada dia os irmãos dando um pulão. Diferença que hoje em dia a gente toma porrada só por não ter dinheiro pra pagar condução. Escuta aqui, meu mano, você tomou no lombo, então entenda que a favela hoje se tornou quilombo. Né não, agora eu chego que me expande, cê sabe o Planalto lá que é a Casa Grande. É quilombo e eu seguindo, tentando, oh shit, discipline. É quebrada, virou quilombo e eu sendo zumbi, pros meus irmãos só andar de Lamborghini. Caralho, se você andar de Lamborghini, eu pude de pensar nesse seu tão capitalismo. Então, você quer andar de Lamborghini, você não entendeu que pra manter o Nike, menor tá fica fino. Meu mano tem respeito, se o floreado trabalha, ele também tem mó direito. Isso que eu falo, trabalho, trabalho, trabalho. Então olha só aqui meus carros. Então, meu mano, isso é autovalia. Você tá caindo nesse seu mundo somente de hipocrisia. Então eu vejo que aqui você perdeu seu amor. O que vale mais? Sua família tem valor? Falou, é questão de dinastia, incrédulo, incrédulo, eu criei uma heresia. E tipo, desse jeito, você vai vendo com os meus, eu fiz tanto que eles até agora duvidam de Deus. Vocês são foda pra caralho, essa menina é muito boa. Aí, você vai ter o meu vamos de votação. Meu mano BPO à minha direita. Meu mano, BPO começou. Quem acha que BPO foi foda pra caramba? Vamos pra cima e barulho! Eu quero ver no pau. Aí, alô? Se vocês não gostou, mano, pelo menos tá de palma porque não é fácil. Que isso, tá doido? Quem achou que o BPO foi bom? Mão pra cima e barulho. Agora quem acha que o Pedrinho foi melhor do que o BPO à minha esquerda? Mão pra cima e barulho. BPO. Pedrinho. Vocês querem mão ou vocês querem que eu peça grito de novo? Mão. Mano, eu vou pedir o último grito. Eu só vou pedir pra vocês gritar pra um só. Pra quem vocês achar que foi melhor. Quem acha que o mano BPO foi melhor, barulho. Agora quem acha que o Pedrinho foi melhor, vai pra cima, barulho. Ô, mano, só uma mão pro mano BPO. Só uma mão. É pra quem?
Agora quem acha que o Pedrinho foi melhor, uma mão pra cima. O Pedrinho é minha esquerda. Deu VPO 8-7 mãos. Ai, faltou uma pessoa pra dar hoje.